Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou contar sobre a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira viagem a professora Rosana contou, né, que foi Paulo e Barnabé que foram viajar. E na segunda viagem vai mudar um pouco. Sabe por quê? Porque Paulo e Barnabé, eles brigam. Antes de sair para a segunda viagem, eles brigam porque Barnabé quer levar João Marcos. E Paulo não quer que leve João Marcos, né? Porque João Marcos tinha abandonado eles no meio do caminho na primeira viagem. Então, Paulo não queria que levasse ele. Então, eles discutiram por causa disso. Então, Paulo decidiu ir para um lado e Barnabé ir para o outro. Barnabé levou João Marcos com ele e Paulo foi e chamou Silas para ir com ele na viagem. Eles discutiram, isso é ruim, né? Quando a gente discute com um amigo, com uma pessoa que a gente gosta. Só que eles se resolveram, né? Cada um foi para um lado e Deus fez disso uma coisa boa, se a gente pensar. Porque como cada um foi para um lado, cada vez mais gente ia ser alcançada, né? Porque Barnabé ia para um lado evangelizando um monte de gente e Paulo ia para outro, ele evangelizando mais um monte de gente. Então, Paulo e Silas foram e chegaram a uma cidade chamada, cidades que chamavam Derbe e Listra. E lá eles conheceram um rapaz que se chamava Timóteo. Timóteo era um menino muito bom. Ele era filho de uma mãe judia, então ele conhecia a palavra de Deus. E todo mundo daquela região, daquela cidade, gostava muito de Timóteo, falava muito bem de Timóteo. Então Paulo pensou, eu vou chamar ele para ir viajar com a gente, né? Então Paulo chegou até Timóteo e falou, Timóteo, vamos viajar com a gente? Vamos evangelizar? E Timóteo aceitou. Então Paulo pegou Timóteo e Silas e foram passando pelas igrejas, né? Então, eles passaram pelas igrejas, passavam pelas cidades e iam falando o que os presbíteros de Jerusalém e os apóstolos tinham decidido. E cada vez mais as igrejas iam ficando fortalecidas na fé e ia crescendo em número de pessoas. Cada vez mais pessoas queriam conhecer a palavra e chegavam na igreja e a igreja ia crescendo, né? Não é uma coisa maravilhosa isso? É muito bom, né? Depois disso, Paulo foi para Macedônia, numa cidade chamada Filipo. Lá Paulo começou a pregar também, né, passar por vários lugares e falando do evangelho. E eles acabaram conhecendo uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Vocês sabem o que é isso? Ela adivinhava a vida das pessoas e tinha homens que recebiam, né? Por isso aqueles homens faziam aquela mulher adivinhar a vida das pessoas e as pessoas pagavam, então eles recebiam muito dinheiro, porque aquela mulher adivinhava o que ia acontecer na vida das pessoas, né? Então, só que isso não era uma coisa boa, porque era um espírito que não provém do Senhor, que não era de Deus. Ela era uma adivinha que era um espírito mau, né? Ela adivinhava coisas, podia ser até coisas boas, mas não era de Deus. E toda vez que Paulo e Silas passavam por aquela mulher, ela falava assim, olha lá, eles são filhos do Deus Altíssimo. Eles vieram ensinar o caminho da salvação. Ela não falava nenhuma mentira, né? Paulo e Silas realmente eram filhos de Deus e eles estavam vindo para ensinar o caminho da salvação, como as pessoas poderiam ser salvas, não é verdade? Ela não adivinhou nada ruim. Só que toda vez que Paulo e Silas passavam, ela falava isso. Olha, aqueles lá é os filhos do Deus Altíssimo. Eles vieram ensinar o caminho da salvação. Aí um dia Paulo ficou bravo, porque aquilo não provinha do Senhor, não era coisa de Deus. Então Paulo ficou nervoso, muito nervoso, virou para trás e falou para aquele espírito, sai dessa mulher agora, em nome de Jesus. E no mesmo momento, com toda a autoridade que Paulo tinha de Jesus, aquele espírito foi embora e a mulher parou de adivinhar, não conseguia mais adivinhar nada. Então, aqueles homens que faziam
recebiam dinheiro para aquela mulher adivinhar, que a mulher era tipo uma empregada, né, uma escrava, eles ficaram muito bravos, eles ficaram furiosos com Paulo e Silas, porque eles não iam ganhar dinheiro mais, né, com aquelas adivinhações. Então, agarraram Paulo e Silas e levaram ele para uma praça onde estavam aquelas pessoas mais poderosas, os magistrados, e falaram assim: ó, esses homens aqui, eles estão pregando uma coisa que os romanos não acreditam, que a gente não faz, e tá deixando todo mundo de cabeça, ó, enrolada, né? Porque como eles vinham pregar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, os romanos não acreditavam. Então, aqueles magistrados, aquelas pessoas poderosas, falaram para eles rasgar a roupa de Paulo e Silas e baterem neles. Então, todo mundo foi, arrancou a roupa de Paulo e de Silas e começaram a bater nele. Bateram muito neles, coitadinhos. Imagina, eles ficaram sem roupa no meio de todo mundo e ainda apanharam um monte. E depois que eles apanharam um monte, sabe o que aconteceu? Eles pegaram e levaram eles para prisão. E lá na prisão, os magistrados, aquelas pessoas poderosas, falaram pro guarda assim, ó, prende esses dois bem presos, coloca a corrente neles inteiro, porque eles não podem fugir de jeito nenhum. Então o guarda foi lá e prendeu a mão deles com corrente, os pés dele com corrente, dos dois, e deixaram eles bem presos. Agora, criança, vocês parem e pensam. Paulo e Silas, eles passaram a vergonha de ficar sem roupa no meio das pessoas. Todo mundo bater neles demais, judiar deles demais, machucaram eles. E depois disso tudo, eles ainda foram presos. Olha que tristeza. Aí, quando foi meia-noite, eles estavam presos lá, amarrados. Quando foi meia-noite, naquela prisão, começou a escutar uma oração e louvores ao Senhor. Paulo e Silas, em vez de ficar reclamando, chorando, porque se fosse eu, né, eu ia falar: Deus, por que o Senhor deixou me prender se eu estava falando a sua palavra? E agora eu apanhei e ainda estou presa? Mas Paulo e Silas não. Eles começaram a cantar e orar a Deus. E todo mundo, todos os outros presos ficaram admirados com aquilo. E de repente, quando eles estavam orando e cantando, veio um terremoto muito forte e começou a sacudir toda a cadeia, toda a prisão, e as paredes começaram a sacudir, as celas começaram a abrir as portas e as correntes foram todas quebradas com o terremoto. Então, o guarda que estava dormindo, ele acordou e pegou a espada e já ia, ó, tirar a vida dele mesmo, ia se matar. Então Paulo naquele momento gritou: não faça isso, pois nós estamos aqui ainda. Então o guarda chegou até a cela e falou assim: nossa, vocês não fugiram? E Paulo e Silas falou que não, que eles estavam ali. Então o guarda ajoelhou, viu que eles eram mesmo pessoas de Deus, homens de Deus, e falou assim: o que eu faço para ser salvo? Daí Paulo falou assim: crê em Deus, em Jesus Cristo, você e a sua casa será salva. Você viu que simples? É só em crer em Jesus, né? Que a gente é salvo. Então, o guarda pegou eles e levou para casa deles, levou Paulo e Silas para casa do guarda, curou as suas feridas, passou remedinho nas feridas deles, colocou assim curativinho, fez uma mesa de jantar bem bacana, uma mesa, né, com bastante comida para eles comer, e falou assim: vocês vão dormir aqui. E o guarda foi salvo, ele e a casa dele, foi batizado em nome de Jesus. Paulo e Silas batizou aquele soldado, aquele guarda, e a família dele foram salvas, né? Olha que coisa maravilhosa, crianças. O que eu quero deixar hoje para vocês é o seguinte: muitas vezes acontece coisa que a gente reclama, né? A gente só reclama, a gente põe a culpa em Deus, né? Ai, porque eu não quero comer isso, mãe. Ai, eu não quero comer isso, eu não quero fazer tarefa, eu não quero arrumar meu quarto. E a gente não pode reclamar, a gente tem que agradecer.
Paulo e Silas agradeceram na provação, na dificuldade, no sofrimento, eles cantaram e adoraram ao Senhor. Então, a gente também tem que ser assim, a gente tem que pedir para Deus, para a gente ser um pouquinho como Paulo e Silas, né? Pra gente agradecer a Deus até na nossa dificuldade, porque na nossa dificuldade Deus quer mostrar alguma coisa, porque na hora que a prisão se abriu, Paulo e Silas podia ter fugido da cadeia, eles não fugiu. Por quê? Porque Paulo sabia que Deus tinha mais alguma coisa para fazer, que era salvar a vida do guarda, né? Deus queria que o guarda também seguisse a ele. Então, por isso que Paulo não fugiu, porque Paulo sabia que Deus ainda tinha mais alguma coisa para fazer. Então, a gente tem que parar de reclamar, de murmurar e agradecer mais a Deus, tá bom? Agora a professora vai fazer uma oração, tá? A professora vai pedir para vocês fecharem os olhinhos e depois colocar o versículo aqui, tá bom? De memorização. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aulinha abençoada, Senhor. Obrigado pela sua sabedoria, pela sua capacitação, Senhor. Abençoa, Pai, as crianças que estão do outro lado assistindo essa aulinha, Pai, que essa palavra entre no coração delas e não saia nunca mais, Senhor. Meu Deus, ensina a gente ser um pouquinho como Paulo, Senhor, a agradecer mais, Senhor, a orar mais, a louvar o Senhor nas nossas dificuldades, Senhor. Abençoa a vida das nossas crianças, dos pais e das mamães, Senhor. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém e amém. Olha, agora eu vou falar o versículo e aí vai aparecer aqui para vocês memorizarem também, tá bom? Ó. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Tá bom? Tchau, até a próxima. A prof tava com muita saudade de vocês, ó. Um beijo grande no coração. Tchau.